Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cibele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artes visuais. As artes visuais também são chamadas de artes plásticas. São aquelas que dão formas aos elementos visuais que podem ser usados de diversos modos, desenhando, pintando, colando, esculpindo, enfim. A arte tem muitos segredos e para desvendar temos que aprender a observar o mundo à nossa volta. É preciso aguçar os sentidos, não só pela visão, mas também pelo olfato, pelo tato, pelo paladar, pela audição. Precisamos desenvolver a sensibilidade para prestar atenção nas pequenas diferenças entre os sons, as cores, as texturas, os sabores, entre outros. Você já teve vontade de tocar em uma escultura? E você já ficou pensando por que gostou tanto daquela arte? Talvez você se pergunte por que os seus olhos são levados a uma certa pintura, a uma determinada cor. Isso é bem bacana, né? Os artistas têm um modo de fazer a arte que nos prende a nossa atenção. Pode nos levar a salivar, a arrepiar, a deixar-nos assustados, preocupados, a fazer a gente rir ou até mesmo chorar. Eu, quando era criança, a nossa casa era no mesmo quintal da casa da minha avó. E o irmão da minha avó tinha uma banquinha de jornal. Sempre quando ele ia visitar, ele levava um gibi e uma revistinha de pintura. Eu ficava esperando, né? Porque eu amava já a pintar. Eu nem pintava direito, eu só fazia aqueles rabiscos, né? E achava que estava pintando. E quando eu estava um pouquinho maior, eu já comecei a copiar os quadrinhos do gibi. O meu pai também desenha. Agora não mais, mas ele desenhava bastante. Então ele sempre me dava algumas dicas de desenho. E na família do meu pai tem bastante primos que desenham e pintam. Inclusive tem dois, um é estilista de moda e o outro é estilista de bolsa de couro. Bacana, né? O incentivo e a apreciação foram fundamental para a minha escolha profissional. Conhecer, perceber e observar os elementos visuais possibilita-nos a comunicar e expressar nossas ideias de modo não verbal. Observe essas imagens. Nós temos aqui uma pintura, um vaso, uma arquitetura. Aqui é uma arte digital, uma fotografia, uma escultura. Aqui é um fusca, né? Um mosaico, um design de uma cadeira, moto, pintura, até mesmo uma capa de apostila. Todas elas são manifestações artísticas visuais. Tá bom? Agora aqui nós temos uma artista, Yayoi Kusama. Ela é uma artista plástica e escritora japonesa. Seu trabalho é uma mistura de diversas artes, como colagem, pintura, esculturas, artes performáticas e instalações ambientais, onde é visível uma característica que se tornou a marca da artista. Ela aprendeu uma arte milenar, um tipo de pintura chamada Ninyonga, no qual a tinta é suavemente colocada sobre a seda ou sobre o papel. É este aqui, ó. Bom? Aí, olha só que bacana. Essa é uma instalação. Essa instalação tem espelhos e isso aqui é como se fossem umas bexigas. Olha que legal. Aí eu fiz aqui, eu me empolguei e também fiz uma colagem com bolinhas brancas parecida com a dela. Ela se inspirou também para fazer esse tipo de pintura na pop art. A pop art foi um movimento artístico surgido por volta de 1950, que questionou as manifestações da cultura popular e criticou a posição do indivíduo diante da sociedade de consumo.
usou como termo básico o folclore urbano da sociedade moderna. Eu fiz aqui, ó, usando ponto, linha e superfície plana. Olha só, essa folhinha, ela é cheia de pontinhos. Dá pra ver, né? E a partir desses pontinhos, eu fui fazendo algumas linhas e pintando, completando esses quadradinhos. E aí aqui tá escrito Pop Art. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.